Boa tarde, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Cansados, né? Nós estamos dando início a essa sexta e sétima aula, né? Com o tema, já conversamos sobre a tabela periódica, já conversamos até sobre o átomo. E hoje a gente vai falar sobre a concentração comum. Mas antes a gente deveria relembrar, lembrando que o que são as soluções? Porque as concentrações, a gente está falando das soluções. Então, o que é uma solução? Solução são misturas homogêneas, ou seja, que apresentam apenas uma fase. Como é o exemplo aqui, eu botei o exemplo de um copo de água e um pouco de açúcar. Digamos que seja 2 colheres de açúcar, 1 colher de açúcar. Então, quando eu misturo a água e o açúcar, eu só vejo uma fase, eu não consigo mais separar. Vê-los separado. O nome disso se chama mistura homogênea ou solução. Toda solução ela é formada por 2 ou mais componentes. Um vai ser o soluto, que é aquele que vai ser dissolvido, e ele vai estar em menor quantidade. O outro é o solvente, ele vai estar em maior quantidade e é aquele que vai dissolver. Nesse exemplo aqui eu botei, por exemplo, um suco. Aqui eu tenho um suquinho de uva, digamos, de pacote. Então, o suco do pacote seria o soluto e a água que está aqui no copo seria o solvente. Quando eu misturo os dois, eu tenho uma solução. Se eu vou fazer um café, boto lá na minha panela a água e adiciono o café, 2 colheres de café e 7 colheres de açúcar, digamos. Não sei fazer café, então o açúcar e o café em pó que eu coloquei dentro dessa água, por exemplo, se fosse nesse copo, eles são os solutos, que podem sim ser mais de um. E a água, né, a água que está lá na panela, que vai receber o café, é o meu solvente, que é ele que vai dissolver o açúcar e dissolver o café. E o café pronto, que a gente bebe ao final, ele é a minha solução. Mas aí, para que eu estou falando nisso? A gente vai começar a falar em concentração. Concentração em proporção massa, volume, número de mols do soluto em relação ao solvente ou à solução. Isso aqui foi uma definição que eu peguei para a palavra de concentração. Para a química a gente vê isso. Mas a gente pode entender concentração como quantidade. Como assim, professora? Se eu vou fazer uma garapa e coloco um copo de água e 2 colheres de açúcar, ela está com uma concentração. Se eu pego esse mesmo copo, coloco a mesma quantidade de água e coloco 10 colheres de açúcar, então ela vai estar com uma quantidade de açúcar muito superior. Então, eu posso dizer que ela vai estar com a concentração superior, com a concentração muito maior. A forma de concentração comum é concentração, que é esse Czinho que vocês estão vendo, massa do soluto, normalmente a gente representa como M1, e ele vai estar em gramas, sobre o volume da solução, que vai estar em litros. Sempre aparece em gramas e em litros nos exercícios? Nem sempre. Às vezes ele aparece em miligramas, em mililitros. E aí, nesse caso, a gente vai precisar fazer o quê? Converter. E aí, eu deixei aqui, para quando vocês forem fazer a sua atividade, eu vou mandar, inclusive, botar essa imagem lá, para quando você quer converter quilograma em hectograma, apesar que a gente quase não usa. Então, eu multiplico por 10. Se eu quero converter quilograma em grama, eu multiplico por 1000. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, eu multiplico por 1000. Normalmente, a gente faz o caminho inverso, porque a gente quer em gramas. Então, se eu tenho quilograma e quero transformar em grama, multiplico por 1000. Se eu tenho grama e quero transformar em quilograma, divido por 1000. E o volume dá a mesma coisa. Eu vou multiplicar ou dividir para transformar naquilo que eu quero.
Ó, lembra? Eu quero em litros. Se ele vier em ml, então eu vou dividir por 1000. Se ele vier em litros, e na minha questão me pedisse em ml, mas nunca vai, então eu iria multiplicar por 1000. É bem simples. E aí eu trago um exemplo. Qual a concentração em gramas por litro, tá vendo? Ó, aqui ele pedindo, da solução obtida ao se dissolver 4 gramas de cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o sal de cozinha, em 50 centímetros cúbicos de água. Centímetros cúbicos você pode entender como ml também, viu? Como a própria ml. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar em litros. Para isso, eu vou pegar o valor e vou dividir por 1000. Aqui ela fez, né, uma regra de 3. 50 ml, 1000 ml está para 1 litro, assim como 50 ml está para V. E aí, foi feito a conta e deu 0,05 litros. Para ser mais rápido, você pode pegar os 50, dividir por 1000 e já vai dar os 0,05 litros. Só desconsiderem qualquer barulho ao fundo, viu? Segundo passo, agora eu já tenho que 4 gramas, que já está em gramas como ele me pede, de cloreto de sódio em 0,05 agora litros. Se eu já tenho os dois, agora eu vou e jogo na minha fórmula. Concentração é igual a massa, que é 4 gramas, dividido por o meu volume, que não é mais 50 centímetros cúbicos, agora é 0,05 litros. Preciso botar essas unidades, CGI e LCL? Precisa, não colocou, tá errado. Agora eu tenho que concentração é igual 4 dividido por 0,05 vai dar 80. E eu repito, o G não está em cima, a barra e o L. Então, a concentração dessa solução é 80 gramas por litro. A gente faremos mais exemplos, né? Eu vou mandar lá o formulário para vocês fazerem mais exemplos. E quero que agora, primeira coisa, vocês pesquisem 3 exemplos da concentração comum. 3 exemplos só. E escrevam no caderno. Na próxima, isso para a primeira aula. Na segunda aula, a gente responde umas questõezinhas também sobre isso. É importante que vocês entendam a concentração comum, como todas as outras formas de concentração. Essa é a mais tranquilinha que tem. Continuamos a aula daqui a pouco.